Olá, sobrinhos e sobrinhas, tudo bem com vocês? Hoje, mais um Pia Suja da Semana e com notícias fresquinhas, outras não tão fresquinhas assim, mas que fizeram parte da nossa semana. E aí, querido diretor, o que nos manda hoje? Bem, primeira notícia do dia é: cientistas divulgam um relatório sobre o Coronavac e alertam o Brasil. Países que utilizam a vacina chinesa não conseguirão conter a Covid-19. Países como Brasil e Chile, que dependem das vacinas contra o Covid-19 da China, podem ser vulneráveis para futuras ondas da doença, alertaram cientistas nesta segunda-feira, dia 12. Especialistas disseram que a crise crescente no Chile deveria enviar um aviso ao resto do mundo de que as vacinas chinesas, incluindo a Coronavac, são muito mais fracas para impedir a propagação do vírus, mesmo com um programa de imunização bem sucedido. E aí, o que você acha disso? Então, né? Observe que no decorrer aí da matéria tá falando que na primeira dose a taxa dela de eficiência é de 20%. Que só depois da segunda dose que a taxa subiria para 50 e alguma coisa. É muito pouco. E aí eu fico pensando no ponto, já investiram tanta grana nessa vacina e as pessoas estão tomando uma coisa assim, gastando dinheiro, né? E as pessoas não têm escolha. Por isso que assim, eu sempre fico naquela que o sistema privado poderia resolver melhor essa situação. Porque o que acontece? Você chega lá no posto, você tem que tomar o que tem lá. E sabemos que outras vacinas, ela tem uma maior eficiência. Eles colocam até aqui, né? Para efeito de comparação, as vacinas Pfizer e Moderna têm taxas de eficácia de 95% e 94%, respectivamente, né? Enquanto a AstraZeneca é de cerca de 79%, né? É bem diferente, bem mais eficiente. Por exemplo, se fosse uma empresa que fornecesse essas vacinas, você poderia chegar lá e escolher, né? Qual que você quer tomar. Mas essa da Coronavac tá complicada, que nem eu já disse anteriormente, estão falando até de terceira dose, mas será que vai resolver? Ainda falando, né, a respeito do Chile. O Chile vinha bem, né? De repente eles começaram a aplicar a vacina, a taxa de pessoas que passaram a se contaminar aumentou significativamente. Aqui no Brasil também, após começar as vacinações, também aumentou bastante o índice de pessoas contaminadas. Eu não sei se tem alguma relação a isso, mas assim, foi bem expressivo. Sem contar o número de pessoas que estavam já vacinados com a segunda dose e mesmo assim pegaram o vírus, desenvolveram a forma mais grave e chegaram até falecer. Tem alguns países que estão falando que não vai receber pessoas, né, nos seus países se tiver tomado apenas a Coronavac. Se eu não me engano, a Coronavac você toma a primeira dose, depois de um prazo lá, que eu não lembro quanto que é, se são 30 dias ou menos, você toma a segunda dose e a partir da segunda dose que ela começa a fazer efeito. Enquanto que a AstraZeneca, que foi a que eu tomei, ela já começa a fazer efeito alguns dias após a primeira dose. Bem, segunda notícia do dia é: inflação leva a Argentina a suspender exportações de carnes. Em meio a uma crise sem precedentes, inflação recorde, a Argentina suspendeu as exportações de carne bovina por pelo menos 30 dias. O país tem uma das inflações mais elevadas do mundo e o custo de vida aumentou 46,3% em um ano. A medida foi tomada pelo governo na tentativa de frear o aumento do preço no mercado interno. A gente fez vídeo aqui sobre isso esses dias, né? Fez, falando sobre a Argentina. O card vai estar aqui, ó, no cantinho. Como que essas pessoas gostam daquelas medidas assim imediatas, né? O que eles estão querendo fazer? O que significa isso daí? De repente, o preço da carne subiu lá, subiu aqui também, a gente tá sentindo no bolso, né? Que os preços subiram. Então, assim como aqui também, eles atribuíram o valor da carne porque as pessoas estavam exportando, né? Mandando carne lá para fora. O que acontece quando você manda a carne lá para fora? Diminui a oferta dentro do país e aí o preço dispara. Então, o que eles querem fazer? Eles querem proibir de vender essa carne em dólar para que aumente a quantidade e diminuiria o preço a curto prazo da carne. Mas a longo prazo, como que fica isso? Porque as pessoas que estão produzindo, elas estão pensando em vender essa carne no valor de dólar. Eles estão pensando lá fora. A partir do momento que eles são obrigados a vender dentro do país, será que vale a pena? Será que os insumos que eles usam pro gado ali, será que não está sendo importado mais caro? E o que eu acho zoado é que tem muita gente, não querendo dividir,
mas muita da galera da esquerda, que pensam que, poxa, o produtor de carne bovina, ele é o vilão, porque ele, ao invés de vender pro mercado brasileiro, ele quer vender pro mercado gringo e ferra com o mercado, ferra com a população. Só que para pensar, em qualquer outro negócio, que pessoa não vai querer lucrar mais de forma legal? Então, se você pode receber em dólar, velho, é isso. Achou ruim? Come porco, come frango, come peixe, come ovo, enfim. Vai comer outra coisa. É o mercado, né? E assim, o que acontece? A longo prazo, essas pessoas que estavam pensando, vou começar a criar vaca, né? Eles estavam pensando nesses rendimentos maiores. A partir do momento que o governo fala que não, o que ele vai fazer? Ele vai parar de produzir? E aí, parando de produzir, vai gerar escassez, vai diminuir a oferta, vai ficar caro do mesmo jeito. O que tem que colocar na cabeça é que a longo prazo vai diminuir a quantidade de oferta no mercado e vai ficar caro do mesmo jeito. Agora, uma previsão aí da Tia Su. Se eles não vão exportar, eles são exportadores, assim, numa quantidade bem expressiva. Se eles não exportar, adivinha quem vai exportar? Brasil. Na verdade, o Brasil já é o primeiro maior produtor do mundo, né? Mas assim, eles vão acabar pegando esse mercado aí, que vai estar meio ocioso da Argentina. O que vai acontecer? Lá aqui no Brasil, então, vai correr um risco da carne ficar ainda mais cara. E como assim o governo poderia resolver esse problema da carne mais cara dentro do país? Deixando as pessoas produzir, não mexendo. A melhor atitude do governo é não mexer. Por quê? A curto prazo, realmente vai ficar mais caro. Mas a longo prazo, outras pessoas vão se interessar a voltar a produzir, a voltar a criar o gado com mais oferta, o preço cai. Então é ter paciência. Por enquanto, comer porco, comer frango e mudar um pouco aí a dieta. Bem, terceira notícia do dia. Desemprego no Brasil na pandemia. Doutor em engenharia espacial vende doces. Olha só, frase dele, né? Tenho só uma palavra para definir o que eu sinto. Frustração. Estudar, tentar e não conseguir nada. Você se sente como incapaz. É a afirmação de Michael Vargas, de 33 anos e graduado em engenharia aeronáutica, com mestrado e doutorado em engenharia e tecnologias espaciais na área de combustão e propulsão pelo INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá de São José dos Campos, uma instituição de referência. Depois de defender sua tese no início de 2020, o morador de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, se viu desempregado com o doutorado. Mandei currículo até para auxiliar de serviços gerais, mas tá difícil. Montei um negócio próprio, estou fazendo doce porque eu tava sem nenhuma renda. Isso me rende uns 400, 500 reais por mês no máximo. Um profissional da minha área normalmente ganha na faixa de 13 a 15 mil reais. É triste, né? Já pensou você estudar tanto e aí você não consegue emprego? Mas é aquela coisa também, né? Você fazer um curso superior não significa que vai criar um mercado, né, depois. Sem contar que a pandemia também prejudicou muito nesse aspecto, né? Fechar tudo fez com que essas pessoas que começassem agora, né, estão iniciando no mercado, a ter uma maior dificuldade para arrumar emprego. Infelizmente, deve ter muitas pessoas nessa situação de ter estudado bastante e agora não arrumar emprego. Eu acho que ele é um caso de pessoa extremamente bem capacitada, com uma capacitação que não se encontra em qualquer lugar, mas está num lugar que talvez a demanda não seja tão grande. A gente sabe que ali na região de São José dos Campos tem a Embraer, tem outras empresas, né? Só que é um nicho que no Brasil não sei se há tanto investimento. Talvez ele nos Estados Unidos ou outro país da Rússia, né, tivesse até oportunidades mais interessantes. E aí nesse artigo ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala, né, que da quantidade de pessoas que estão desempregadas, e tem um ponto que eu achei bem interessante, que ele fala assim, tem uma galera que se formou, que elas não querem emprego agora, né, por conta de não quer ganhar pouco, ou mulheres que preferiram ficar em casa com os filhos, visto que as escolas estavam fechadas. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas que não estão procurando emprego, elas não aparecem lá no índice do governo de desempregados. O número aí que aparece aí de 13 milhões, né, de pessoas desempregadas, não é bem esse número. O número pode ser bem maior, porque não tá contando aquelas pessoas que, tipo, desistir, não vou procurar tão cedo. É preocupante, a gente não faz nem ideia de quantas pessoas estão desempregadas, ou seja, como que o país poderia, né, se desenvolver se não tivesse tanta pessoa assim ociosa, né? Ora, só que a gente parar pra pensar também, eu acho que até uma coisa que as áreas das engenharias e da computação sofrem muito. Primeiro, alto valor de taxação para você importar insumos. Você tem insumos que não são produzidos no Brasil e para produzir também é complicado. Então
Então a gente tem aí no Brasil, né, um país que tem uma renda muito grande de produção do setor primário, produz pouca coisa aí, um pouco mais manufaturada, e impede, de uma certa forma, que você importe insumos, né, para poder fazer as coisas. Por exemplo, pegar aí no exemplo de informática, né, você importar hardware, importar equipamentos, é muito caro. Então, se fosse mais barato, imagina com a criatividade e engenhosidade brasileira que a gente podia fazer. São essas amarras, né, que acaba prejudicando todo mundo, né? Assim, o brasileiro, na sua característica, ele é muito criativo, né? O brasileiro sempre está inovando, inventando e tal. Se não tivesse tantas amarras, assim, dos governantes, né, a gente já poderia ser uma potência aí. E como de costume, vamos para nossa última notícia, a notícia mais bizarra, né? Primeira escola da China inaugurada no Rio de Janeiro. A primeira escola da China em um país estrangeiro, a Escola Chinesa Internacional, ECI, foi inaugurada no Rio de Janeiro. Criada com o apoio financeiro de empresários chineses do Consulado Geral da China no Rio, o objetivo dessa instituição, descrito no site do ECI, é proporcionar um ensino de referência internacional no Brasil. Não é de hoje que os chineses entendem seu papel hegemônico no mundo. Desde que a China foi alçada à condição de potência global, Pequim entende o poder brando como uma ferramenta que pode ajudar a mitigar, a longo prazo, a teoria da ameaça da China, bastante difundida na América Latina e na União Europeia. O país quer convencer a comunidade internacional da natureza pacífica da sua ascensão e as oportunidades que representam seus parceiros comerciais. Então, a princípio era apenas para os filhos de chineses que moravam aqui, trabalhavam aqui, mas parece que o grande número de estudante agora é filho de brasileiro mesmo. E eu achei interessante que eles vieram concorrer no mercado de pessoas assim, ó, com bastante grana. Por um lado é menos mal, né? Porque é só quem vai ter muito grana mesmo para entrar nessas escolas. Eu não vejo problema. Eu acho assim que nesse momento algumas pessoas estão pensando, nossa, os chineses estão dominando o mundo e não sei o que, sei lá. Mas eu não vejo problema. Já tem escolas inglesa, escola britânica, escola alemã. Por que não pode ter uma escola chinesa que tenha? Matricula quem quer. Né? Eu acho que talvez o receio de alguns seja talvez que a escola ensine alguma filosofia ou algum posicionamento político um pouco mais comunista, né? Mas não tem como a gente afirmar nada, né? Não dá pra gente ter esse preconceito a respeito disso. Acho que o tempo vai mostrar pra gente. Mais do que nossas escolas fazem isso, nossa escola já é, olha, expert em tentar a doutrinação comunista. Inclusive, vocês já assistiram o último vídeo do Lavando Louça? O professor Isaías Lobão fala um pouquinho sobre doutrinação e algumas coisinhas assim, ó, o card vai estar aqui para vocês não perderem. Então, eu não vejo problema nessa ameaça não, porque ó, aqui no Brasil nós já somos expert nesse assunto. Então, chegou aí a nova escola chinesa. Se fosse mais barato, quem sabe até eu matricularia meu filho lá. Apesar que só tem lá no Rio de Janeiro. Mas não vejo assim como um problema, não. Eu fiquei pensando, será que eles vão seguir uma cartilha mais assim no ensino deles? Ou eles vão ter que seguir a cartilhinha do MEC? Porque se eles tiverem que seguir a cartilhinha do MEC, ó, vai ficar tudo igual. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!